Fala galera do canal Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa, gravando um complemento da nossa aula sobre filosofia da ciência, ok? Então, na aula passada eu havia dito por que o modelo proposto por Cláudio Galeno para o funcionamento do coração, ele era científico, apesar de nós sabermos hoje, em pleno século XXI, que ele está equivocado. O primeiro aspecto já discutido é que ele é produto de uma contextualização sócio-histórica cultural, interferindo na imaginação do cientista, no caso, Cláudio Galeno. Segunda coisa, que apesar de a história não relatar muitos pesquisadores e pensadores que vieram antes de Cláudio Galeno, a ciência diz que ele é hipocrático, extremamente influenciado pelas ideias de Hipócrates, o pai da medicina. Ok? Então a gente pode afirmar que as ideias de Galeno são produto de um processo cumulativo. Isso também caracteriza a ciência. E a terceira coisa, que é como encerro a videoaula passada, é dizendo a vocês que uma outra coisa que caracteriza o modelo científico é baseado em fatos, ok? E inclusive era essa a pergunta 3 do nosso Para Saber Mais Um, que muitos alunos tiveram dificuldade. Então, quais são os fatos, quais foram os fatos observados por Cláudio Galeno até hoje, tá certo? Quais foram os fatos observados por Cláudio Galeno que a gente observa até hoje e que contribuíram para ele sugerir o modelo? Primeiro fato, quando Galeno dissecava um mamífero, um porco, por exemplo, na região do fígado, jorrava sangue. Isso porque sabemos hoje que o fígado é o grande desintoxicador do corpo. Ele é extremamente vascularizado, então se houver uma lesão nessa glândula é natural que sangre muito. E por que o sangue que jorrava daqui quando ele abria um mamífero, por que o sangue que jorrava daqui era escuro? Hoje nós sabemos que é porque esse sangue está vindo do corpo, que ele foi para o corpo, entregou oxigênio e está voltando para o coração, só que antes ele passou pelo fígado, ok? Para metabolizar. Álcool, por exemplo, é metabolizado no fígado. Quando eu digo que algo é metabolizado no fígado, eu quero dizer que ele é transformado em uma substância menos agressiva para o corpo. Então hoje a gente sabe que o fato de jorrar sangue de lá é porque o fígado é uma região altamente vascularizada e o sangue que jorra está rico em gás carbônico. Para Galeno, natural que ele acreditasse que o sangue jorrava daqui e não jorrava tanto nas demais partes do corpo, então é natural que ele acreditasse que o sangue era fabricado aqui, ok? Uma outra coisa, um outro fato, o fato de nós sabermos se nós pararmos de respirar, a gente morre. E quando a gente morre, a gente esfria como qualquer cadáver. Então, para Galeno, o que acontece? O ar que respiramos, ele mantinha essa chama vital acesa, exatamente pela relação do ar com qualquer combustão. Ele sabia que tinha algo no ar que promovia a combustão e mantinha o fogo aceso, ele só não sabia o que. Hoje nós sabemos, após Lavoisier, que é o oxigênio, mas ele não sabia. Quando Galeno fazia uma dissecação no coração de um porco, de um cachorro, ele observava a artéria pulmonar, que é essa aqui, vazia, e as veias das demais partes do corpo cheias. Hoje a gente sabe, tá certo, que isso acontece porque o coração, quando uma pessoa morre, um mamífero morre, ele dá uma última bombeada, o sangue parte para a periferia do corpo, mas ele não retorna, ok? Porque existe um efeito de dilatação do coração semelhante a um conta-gotas. É quando a gente solta a borracha do conta-gotas e essa borracha dilata, é que essa água entra no conta-gotas, porque gera uma pressão negativa. O coração é a mesma coisa, só que para Galeno era natural que ele pensasse como esse vaso que liga o coração ao pulmão, e é verdade, essa se trata da artéria pulmonar, é natural que ele pensasse que essa era um cano que transportava ar do pulmão para o coração. Ok? Porque ela estava vazia, daí o nome artéria, aquela que transporta ar. Fora isso, a relação do ar inspirado com a manutenção da suposta chama do corpo, porque se eu privar uma pessoa da respiração por asfixia, com certeza ela vai morrer, ok? E quando ela morre, na sequência ela esfria. Então por que não imaginar que existe uma relação entre o ar inspirado e o calor produzido pelo corpo? Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que a maioria das reações que acontecem no nosso corpo, elas são combustão, ok? Se elas são combustão, o produto, parte do subproduto dessas reações é a liberação de calor. E isso explica, em parte, porque o nosso corpo se mantém aquecido. E a relação que esse aquecimento tem com o oxigênio.
porque todas as células produzem energia e a produção para essa energia gera calor. E para se produzir energia é necessário combustão, que depende do oxigênio. Quando Galeno fazia secção em vasos periféricos de mamíferos, lembrando que ele não fazia dissecação em cadáveres humanos, porque não era permitido na época, mas ele percebia esses vasos cheios de sangue. E por que não imaginar então que o sangue ia para a periferia, e por que não imaginar que o sangue era consumido na região periférica do corpo? Do contrário, que a gente sabe que o sangue vai para a periferia e não retorna. Por isso é natural que se eu fizer a dissecação de um vaso periférico, eu encontrarei sangue. Ao passo que se eu fizer a dissecação de uma artéria, sobretudo a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo, e a pulmonar, que sai do ventrículo direito, eu não vou ver nada, porque o sangue passou por lá, ok? Outra coisa, quando ele fazia a dissecação, ele observava um resquício de sangue escuro do lado direito e um resquício de sangue claro do lado esquerdo. Hoje a gente sabe que do lado direito do coração vai sempre passar o sangue rico em gás carbônico, tal qual esse modelo aqui. E sempre do lado esquerdo do coração a gente sabe que vai passar o sangue rico em oxigênio. Mas Galeno não. Galeno imaginou que alguma coisa acontecia do lado direito para o lado esquerdo, porque aqui ele via resquício de sangue claro, de sangue escuro, perdão, e aqui resquício de sangue claro. Então não é incoerente imaginar que alguma coisa acontece daqui para cá, ok? Então, esses eram os principais fatos que Galeno observava, tá certo? Essas relações todas levaram ele a construir. Veja, são fatos que a gente observa até hoje. Os fatos observados em pleno século XXI são os mesmos que Galeno provavelmente observou. O que muda sobre esses fatos é a explicação desses fatos, ok? Então, se eu tenho um modelo baseado em explicações racionais de um fato, ainda que essas explicações sejam hipotéticas e não seja necessária experimentação para confirmar essa hipótese, isso não deixa de ser ciência, ok? Então essa videoaula fica por aqui. Então o que eu falei? Os fatos que Galeno observou e uma ajudinha indireta para o aluno de ofício na questão 3, ok? Da nossa atividade para saber mais um. Forte abraço, fui galera!